forte é a mensagem de hoje. Atos capítulo 8, versículo do 9 em diante. Vamos estar falando sobre Elimas o mágico, o opositor do evangelho. Um certo teólogo diz que em Jerusalém a oposição de Satanás veio na forma de traição através de Ananias e Safira, do aprisionamento dos apóstolos, como vemos lá em Atos 4, da morte de Estevão em Atos 7 e da grande perseguição em Atos 8. Já em Samaria, Satanás empregou métodos diferentes para impedir o crescimento da igreja. Usou um homem chamado Simão, conhecido como o mágico. E aqui nós vamos falar sobre Simão, o mágico, hoje. Onde o evangelho prevalece, o misticismo é desmascarado. Satanás agora tentava atacar a igreja não pela perseguição, mas pela dissimulação, falsas conversões, falsos obreiros. Em tempos de despertamento, onde muitas vezes Deus semeia a verdadeira semente, o diabo semeia o joio. Em todo lugar que Deus semeia cristãos verdadeiros, Satanás semeia suas falsificações. Simão era popular, mas não era convertido. Era um showman, mas não um cristão verdadeiro. Era extraordinário, mas não era autêntico. Amava os holofotes, mas não amava a verdade. Concordo com Warren Wiersbe quando diz que o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás. Era usado para o seu próprio engrandecimento, enquanto os milagres que Filipe fazia em Samaria vinham de Deus e eram usados para glorificar o nome de Cristo. Hoje, infelizmente, o evangelho dá as mãos ao misticismo, vende-se a fé e comercializa-se o que é sagrado. Quantos pregadores inescrupulosos desengavetam as indulgências da Idade Média, estão transformando o evangelho no produto. Um púlpito no balcão, um templo numa praça de negócio, e os crentes são seus consumidores. Hoje os próprios pregadores fazem malabarismos em nome de Deus para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. É o que está acontecendo. Vemos nesse texto alguns fatos a respeito de Simão. Em primeiro lugar, o orgulho de Simão. Versículo 9. Nós vemos ele alegar que era grande. Justino Mártir, nativo de Samaria, testifica que Simão morava em Samaria e mais tarde se mudou para Roma, onde continuou seus atos enganadores. As lendas posteriores retratam Simão como opositor persistente do cristianismo e arquiherege. Existe uma crença que Simão tenha sido enterrado vivo. Olha só isso, existe uma crença que diz que Simão se enterrou vivo na pretensão de ressuscitar dos mortos. Simão o mágico diz que se fosse enterrado vivo, ressuscitaria ao terceiro dia, tendo mandado cavar uma sepultura, e ordenou que os seus discípulos empilhassem terra sobre ele. E fizeram como ele mandou, mas ele permanece ali até hoje. Olha só a loucura desse homem, de Simão, do mágico. Em segundo lugar, fala da popularidade de Simão aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 10 e 11. Várias pessoas criam nele, grandes, pequenos, ricos, pobres, davam ouvido a esse homem. Consideravam que ele era um homem grande em poder. Em terceiro lugar, vemos a dissimulação
a dissimulação de Simão. Filipe estava ali evangelizando acerca de Jesus Cristo, sobre o senhorio de Deus. Mas vemos como houve uma tentativa de infiltração de Ananias e Safira na igreja de Jerusalém. Agora essa infiltração ameaçava de novo a igreja que estava em Samaria. Lá em Jerusalém foi o pecado da avareza, da hipocrisia de Ananias e Safira, no capítulo 5. E no capítulo 8 vemos o misticismo idolátrico. Em quarto lugar, vemos a comissão dos apóstolos. É muito apropriado que um dos apóstolos comissionados seja João, que certa vez queria que caísse fogo do céu para consumir uma cidade samaritana. E agora João desce para Samaria. Não para orar, para descer fogo do céu, não! Mas ele queria que os samaritanos fossem salvos e não destruídos. O mesmo Espírito derramado em Jerusalém, em Atos 2, no Pentecoste, é agora derramado sobre os samaritanos. Que coisa linda da Bahai! Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, Pai, a tua palavra. Ai, meu Deus do céu. Alaistuquei, marrassúbia. Abaixo e decanta, labarra.